Paz do Senhor, povo de Deus, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui para mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Estava com saudades de vocês. Aleluias. Queridos, compartilha a live, fala que a live começou, amém? Chama aí os amigos, chama a família. Deus, ele tem uma palavra para o nosso coração e ele vai falar de forma extraordinária. Lu Brandão, paz do Senhor, mulher de Deus. Aninha Santos, paz do Senhor, que Deus abençoe. Irmã Sirene, paz do Senhor, seja bem-vinda. Glaís, boa noite, paz do Senhor, mulher de Deus. Fabiana Vieira, que Deus abençoe em nome de Jesus. Mazé, mulher de Deus, paz do Senhor. Samara, seja bem-vinda. Priscila, ali de Brasília, que Deus abençoe. Simone Leão, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Noelle, Laurinha, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom estarmos juntos para mais uma vez adorarmos e engrandecermos ao nome deste Deus. Este Deus que é fiel, este Deus que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, né? Os tempos são difíceis, mas nós temos sentido o cuidado de Deus, nós temos vivido as manifestações da glória do Senhor. Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Edileuza, seja bem-vinda, que Deus abençoe em nome de Jesus. Val Mesquita, paz do Senhor, que Deus abençoe. Queridos, compartilha a live. Rosália, feliz em te ver, que Deus te abençoe em nome de Jesus, mulher de Deus. Simone Leão, seja bem-vinda em nome de Jesus. Queridos, compartilha a live com o máximo de pessoas que você puder. Cíntia, paz do Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Compartilha a live com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Deus, ele tem uma palavra para o nosso coração. Queridos, abra as vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3. Glícia Conde, mulher de Deus, seja bem-vinda. Rosana, Márcia, que Deus abençoe. Madalena, que bom tê-las conosco, que Deus abençoe em nome de Jesus. Cris Vieira, paz do Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite, Márcia. Queridos, abram as vossas Bíblias, quem tiver com a sua Bíblia aberta, abra em 1 Samuel, capítulo 3. Amém? Glória a Deus. E se você não está, nos acompanhe na leitura desta palavra. Aleluia. Arlene Queiroz, paz do Senhor, glória a Deus. Super leve, Ingrid da Super Leve, que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluias. Louvado é o nome de Jesus. Queridos, hoje está quente. Pensa no calor aqui no Acre. Eu não sei como é que tá aí, mas aqui hoje está quente. Aleluia. Dário Leão, seja bem-vindo, homem de Deus, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. É um prazer tê-los conosco. Aleluias. Abram as vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3. Amém? 1 Samuel, capítulo 3 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Glória a Deus e aleluia. Eis-me aqui. Pai, em o nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, engrandecemos o Senhor. Meu Deus, nós sabemos que o
Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Senhor, fala de forma extraordinária ao nosso coração, pois queremos ouvir a tua voz. Meu Deus, em o nome de Jesus, toca em cada vida que está nesta live hoje. Meu Deus, aquele que precisa de uma cura, vai curando. Aquele que precisa de uma restauração, que o Senhor possa restaurar. Aquele que precisa de uma porta aberta, que o Senhor possa abrir a porta. Meu Deus, aquele que precisa, Senhor, de um milagre do Senhor, que o Senhor venha fazer, pois o Senhor é um Deus de milagre. Meu Deus, entra com a tua providência, manifesta a tua glória esta noite. É o que nós te pedimos e por fé já te agradecemos. E se você crê, você diga amém. Glória a Deus, aleluias. Queridos, Samuel é uma promessa do Senhor. Samuel, ele vem como resposta de oração para Ana. Ana orou, clamou no altar do Senhor, e como resposta de oração, Deus deu Samuel. Quando Samuel nasce, que completa 3 anos e desmama, Ana leva Samuel para o altar do Senhor, e Ana oferta ali, porque Ana disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou te ofertar, eu vou te entregar de volta no teu altar. Quando Ana engravida, que Samuel nasce, Ana fica com o menino, e quando o menino completa 3 anos de idade, que o menino desmama, a Bíblia diz que Ana agora leva ele e paga o voto que ela fez. Ana devolve o menino para o altar do Senhor. O menino ali agora ele vai ficar sobre os cuidados de Eli. A Bíblia diz que Ana deixa, mas Ana não abandona. A Bíblia diz que de ano em ano Ana sobe ao altar a sacrificar ao Senhor e a ver seu filho que ela deixou ali. Tem gente que confunde deixar com abandonar. Não, você pode até ter deixado, mas você não abandonou. Tem pessoas que dizem: deixei, mas esquece, não liga mais, não dá mais um telefonema, não quer mais saber como está. Mas Ana não. Ana deixa Samuel ali e de ano em ano ela sobe a ver como ele está. Tem gente que confunde deixar com abandonar. Deixar é uma coisa e abandonar é outra. Ana de ano em ano sobe, e a Bíblia diz que Ana sobe levando em efode de linho. Ana sobe levando uma estola sacerdotal nova para o seu filho, porque Ana entende que a estola do ano passado não vai dar mais para Samuel, pois Samuel está crescendo. Tem gente que cresceu, mas ainda vive as mesmices de criança, vive a mesma birra, vive os mesmos choros, mesmas lamúrias. Ei, você cresceu, tem coisas que vai ter que ser deixadas para trás, para coisas novas entrarem. De ano em ano ela vai ali, ela vai sacrificar, e ela também vai ver o filho a qual ela deixou com o Senhor. Ana não abandona Samuel. Ana, ela deixa ele ali, cumprindo um voto a qual ela fez com Deus, mas de ano em ano ela sobe e leva uma estola nova. Quando Ana leva uma estola sacerdotal, ela já está profetizando um futuro do seu filho. Ana já está dizendo: ele ainda não é, mas será. Sabe o que é que o Senhor está falando para mim e para você? Comece a vestir pessoas daquilo que você deseja que elas sejam. Ei, para de para de murmurar. Começa a profetizar bênçãos sobre a sua vida. Você pode ainda não estar pregando, mas Deus diz que você vai ser um pregador. Então se vista daquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. A porta pode até não estar aberta ainda, mas Deus diz que vai abrir uma porta de excelência. Então começa a declarar o teu milagre. Missionária Lídia, mas é hipocrisia eu declarar algo que eu ainda não estou vivendo. Não, querido, é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu posso até não ver a porta aberta ainda, mas eu já estou declarando que ela se abrirá. Eu posso até não estar curada ainda, mas eu já estou dizendo que o meu Senhor me curou. Eu posso até não ter casado ainda, mas eu já vou começar a olhar o enxoval de noiva, porque quem me prometeu garante. Ei, tem pessoas aqui esta noite que estão precisando exercitar a fé. Tem pessoas aqui esta noite que estão precisando levantar a mão com ousadia e começar a profetizar aquilo que ela quer viver. Tem pessoas aqui esta noite que estão precisando levantar a mão diante do vale de ossos secos e crer que o Deus que mandou profetizar, ele garante. Le mandou reblaçure fly de rabia. Missionária Lídia, mas a situação é tão adversa, mas nós
servimos um Deus que na adversidade faz milagre. Missionária Lídia, mas tudo está dizendo que não, mas você não serve o não, você serve um Deus que tem o não e o sim, e é Ele que dá a última palavra na tua vida. Mas missionária Lídia, disseram que eu não ia ser ninguém. Você não é regido pelo que as pessoas dizem que você é regido pela palavra de Deus, e a palavra do Senhor nos garante que em Cristo nós somos mais que vencedores. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós murmuramos muito em vez de cantar. Em vez de murmurar, canta. Em vez de falar desgraça, de falar que não tá bom, de falar que nada acontece na tua vida, começa a profetizar, começa a falar diferente. Aquilo que você fala é aquilo que você vai viver. Começa a revestir o teu futuro, começa a profetizar palavras de vitória, palavras de milagre. Sabe qual é o problema? É porque muitas mães olham para o filho e amaldiçoam o filho, muitas vezes sem saber. Muitas mães dizem, ô menino danado. Sabe o que significa a palavra danado? Condenado. Toda vez que você olha para o seu filho e profere esta palavra, você está chamando ele de condenado. Começa a dizer, é uma bênção, é um homem de Deus, vai ser um levita do Senhor, vai ser um pregador da palavra, vai ser um doutor, vai ser um juiz para as nações. Está na hora de nós pararmos de profetizar desgraça. Está na hora de nós começarmos a usar nossa boca para o bem. Tem muita gente que não sai da mesmice porque tudo que ela fala é derrota, tudo que ela fala é fracasso, e aquilo que você fala é o que você vai viver. Então começa a declarar um tempo novo. Missionária Lídia, mas as coisas não estão boas, mas eu creio num Deus que eu sirvo, que Ele pode mudar a situação. Missionária Lídia, a loja não está vendendo do jeito que eu queria. Começa a profetizar clientes dentro desta loja. Pode não haver ninguém, só você e os funcionários, mas começa a declarar a loja cheia, começa a declarar um tempo novo para a tua vida e para a tua casa. Você não é um correio da mal notícia, você é portador das bênçãos do Senhor. Aleluia. Você é um portador das boas novas do Senhor. Sabe qual é o problema? É que você só vê desgraça, você só vê adversidade. Mas sabe o que é que o Senhor está dizendo? Essa adversidade eu vou usar para fazer milagre. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? É num tempo onde as coisas dizem não, é num tempo de dificuldade. Eu estou provando a tua fé, eu estou provando você. E é nesse tempo que eu vou mudar a história. Deus está dizendo, ei, muda o replaçurefly de rébia. Muda a tua forma de ver, muda a tua forma de pensar. Deus está dizendo, profetiza mesmo, se vista daquilo que você quer ser. Alguém está dizendo, não vai sair deste bairro, não vai sair deste lugar, não vai ser ninguém. Deus está dizendo, eu que dou a sentença sobre a tua vida. Você não é o que as pessoas dizem que você é quem Deus lhe chamou para ser. E Deus lhe chamou para ser vencedor, não para ser perdedor. As coisas podem até estar difíceis, mas nós servimos um Deus que muda tudo, que faz de repente, que faz ribuliço. E Deus está dizendo, o que você tem que o que você tem que fazer é acreditar nas minhas palavras e começar a proferir sobre a tua vida. Não tem saúde, não profetiza a saúde. A porta está fechada, profetiza a porta aberta. Aleluias, glória a Deus. Eu engravidei e o meu esposo estava desempregado. E eu lembro que o Senhor, Ele me disse, filha, você vai casar. E quando você casar, você vai engravidar em pouco tempo. Eu casei, com 5 meses de casada eu engravidei. Meu esposo desempregado, eu só faço a obra do Senhor, eu vivo por fé, eu faço a obra. O Senhor me chamou para isso. Não vim para a obra para aventurar, eu tinha um trabalho, eu larguei tudo lá para obedecer ao Senhor. E o Senhor tem cuidado de nós. E eu engravidei e eu lembro que eu entrei num quarto. Nós morávamos numa casa, ela tinha 3 quartos. E eu entrei num quarto onde seria o quarto do meu bebê. E quando eu entrei naquele quarto, eu comecei a orar e chorar naquele quarto vazio. E eu disse, Senhor, eu profetizo o berço, eu profetizo o guarda-roupa, eu profetizo os nichos. Eu comecei a profetizar como era que eu queria o quarto do meu filho. Eu disse, Senhor, eu quero uma cadeira de amamentação para me sentar e amamentar. E o Senhor me tomou naquele quarto, e eu chorando e profetizando, e o meu corpo tremia todo. Eu fazia um trabalho de tarde e
da benção, todos os sábados eu ia para esse trabalho, de 4h30 às 5h30, eu fazia esse trabalho, e eu cheguei nessa tarde da benção com meu esposo ali para pregar, eu estava grávida, e Deus levantou um marceneiro e levou para aquele culto. Quando eu terminei de pregar, aquele homem disse: missionário, eu quero falar com a senhora e com seu esposo, eu quero lhe dizer que eu vou dar o quarto do bebê, eu quero ir na sua casa medir o quarto, porque eu quero medir o berço, eu quero fazer a cômoda. Eu comecei a chorar e disse: Jesus, o Senhor é um Deus que é lindo, como o Senhor cuida de nós. Alamando rebla da gaçu de rébia. Aquele homem foi lá em casa, aquele homem me deu o berço, me deu os nichos, me deu a cômoda. Deus começou a mover. Você não precisa pedir nada a ninguém, você só tem que ter ousadia e entrar no Senhor e pedir ao Senhor. Aquele que dobra o joelho em oração, ele tem resposta. Aquele que busca, a Bíblia diz que ele encontra. Aquele que bate, a Bíblia diz que a porta se abre. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós queremos, mas temos preguiça de buscar. Muitas vezes nós queremos mudança, mas não vamos para o altar da oração. Sabe como é que você vai ter mudança? É no altar da oração. Queridos, Deus me deu o quarto do bebê completo. Deus levantou um, me deu a cadeira. Deus levantou outro, deu o guarda-roupa. Deus levantou o quarto da criança, ficou a coisa mais linda. Mas sabe o que é isso? É porque eu fui para o altar da oração, e no altar da oração é onde você encontra resposta. Não sabe o que fazer, vá orar. Não tem resposta para o que você precisa, vá orar, porque quando você ora, os céus se movem ao teu favor, e aquilo que você busca em oração, Deus te entrega. Sabe como é que você vence as suas batalhas? Não é fazendo textão e colocando no Instagram, não. Não é fazendo textão e colocando nas redes sociais, não. Você vence as suas batalhas é de joelho no chão e boca no pó. Deus me deu tudo sem eu precisar pedir nada para ninguém. Eu ganhei o chá do bebê, foi a coisa mais linda. O Senhor me deu, tá aí a Camila morava aqui nesta época. Deus usou ela, usou a Soia, usou mais umas pessoas e fizeram o chá, coisa mais linda. Sabe o que é isso? Aqueles que andam com o Senhor, que estão debaixo da obediência de Deus, eles não são pedintes, eles são filhos. Você não precisa se humilhar para ninguém, você não precisa empurrar portas, você não precisa puxar tapetes de ninguém. O que você precisa fazer é dobrar o teu joelho e orar. O que você precisa fazer é ter intimidade com Deus, que é dono dos céus e da terra. É Ele que move ao teu favor. Sabe qual é o nosso erro? É que muitos de nós confiam demais no homem e esquecem de Deus. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro homem. Sabe qual é o nosso erro? É que a gente vai falar pro vizinho da direita e pro da esquerda, achando que eles vão resolver. Ei, queridos, se Deus não tocar pro homem fazer, o homem não faz. Sabe quem vai fazer na tua vida? É Deus. Quando Deus toca, quando Deus desfaz, não tem quem desfaça, porque não tem quem não obedeça à voz do Senhor. Quando Ele manda, até o inferno obedece. Esse é que é Deus e o resto é Baal. Então começa a colocar a tua vida diante do altar do Senhor. Missionária, estou para casar, mas não tenho como casar, não tenho condições, não tenho dinheiro. Vai buscar em oração, porque Deus é Deus que levanta as pessoas, Deus é Deus que abre as portas, Deus é Deus que não deixa os seus envergonhados. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O problema é que a gente tem preguiça, o problema é que a gente não quer pagar o preço, o problema é que não quer jejuar, o problema é que não quer orar, o problema é que não quer buscar, o problema é que quer viver escorado, o problema é que quer viver feito com bengala, atrás da fé do outro, vivendo o que o outro conta, vivendo os testemunhos do outro. Deus está dizendo: eu quero te fortalecer a tua fé, para que você viva o extraordinário comigo. Deus está te chamando para as madrugadas, Deus está te chamando para um secreto, Deus quer te envolver numa glória maior, para que você desfrute de intimidades maiores e tenha experiências dos céus com Deus. Aleluias. Aninha Santos, eu vejo tu passando por uma porta, e através desta porta muitas portas serão abertas. Alguém quis te humilhar, quis caluniar, mas eu vejo Deus descendo com espada e vai ter justiça ao teu favor. Louvado seja Deus. Ana todo ano vai levar a estola sacerdotal. Ele ainda não era, mas Ana já vestia ele daquilo que ela queria que ele fosse.
Você pode até ainda não ser, mas se porte como quem já é. Você já tem a promessa de Deus na tua vida. Deus já falou ao teu respeito. Você pode até ainda não estar, mas se porte com quem já tem a promessa, já tem o principal. Deus fará coisas grandes ao teu tempo. Deus manifestará a glória dele na tua vida. Alguém pode olhar para você e não dar nada. Alguém pode dizer, essa daí está pensando que vai chegar onde? Vai chegar onde Deus já determinou. Você não vive pelo que os outros acham. Achismo do outro não determina quem você é. Crítica dos outros não deve parar você. Você tem uma palavra de Deus e é na palavra de Deus que você deve acreditar. É na palavra de Deus que te dirige. É a palavra de Deus que te guia. A palavra de Deus é bússola para você. Todo ano vai levar estola. E eu quero lhe dizer que roupa diz tudo, mas não roupa diz muito, mas não diz tudo. Samuel veste aquela estola sacerdotal, passeia pelo templo, e talvez dentro de Samuel ele diga, olha, até se orgulhe da estola que veste. Alguém olha para ele e diz, olha, já é profeta, já é sacerdote, está vestindo a roupa. Roupa diz muito, mas não diz tudo. A Bíblia vai dizer que Samuel, ele já se vestia com a estola sacerdotal. A Bíblia vai dizer que Samuel, ele ministrava na casa de Deus. Eu quero que você entenda, ministrar não é como eu estou ministrando aqui, não é como os outros pastores ministram. Era um serviço de apoio que Samuel dava ao templo, à casa do Senhor. A Bíblia diz que ele ministrava, mas que ele não conhecia. Sabe o que é isso? É a roupa que diz muito, mas não diz tudo. Tem gente que se veste como crente, tem roupa de crente, cabelo de crentes, mas não é crente. A roupa diz muito, mas não diz tudo. A Bíblia diz que ministrava, mas não conhecia. E parece até um absurdo, mas é verdade. Tem muita gente que ministra, mas não conhece, que canta, mas não conhece, que prega, mas não conhece. A Bíblia diz que ele ministrava, mas não conhecia o Senhor. Tem muita gente que se veste como crente, se porta como crente, tem a gravata de crente, a saia de crente, mas não conhece o Deus que reblassurefly de rai. Está ministrando, mas não conhece. Está cantando, mas não conhece. Está pregando, mas não conhece. Dizima, mas não conhece. Oferta, mas não conhece. É um absurdo, né? Mas tem muitos. Tem muitos se portando aí com muitos trajes de crente, mas são sepulcros caiados que precisam ter encontro com o Senhor, que precisam saber quem é Deus de verdade. Frequenta a igreja, ouve a palavra, se emociona com os hinos, mas não teve um encontro com Deus. Vai para a igreja, coloca a Bíblia debaixo do braço, participa até da Santa Ceia, andelebraço de rai, chora, mas não sabe quem é Deus porque não teve um encontro com Deus. Andelebraço de rai. Tem muitos aí que até profetiza, que fala em línguas, que diz que é de Deus, mas não conhecem o Senhor. Samuel ministrava, mas não conhecia, usava a estola sacerdotal, mas não conhecia. Mas eu quero lhe dizer que conhecer não é problema para Deus, porque Deus, ele marca um encontro naquela noite com Samuel e diz, tu não me conhece, mas vai me conhecer. Eu quero lhe dizer uma coisa, Deus não se impressiona com adorações de arte cênica. Tem gente que está pulando, tem gente que está adorando, tem gente que está que está se emocionando, e a gente é que se impressiona. A gente olha e diz, olha, fulano está cheio, cicrano está cheio, olha como está sendo usado, e Deus está dizendo, tá nada, está fazendo o que não é para fazer, porque o homem pode até
até mentir para outro homem, mas o homem não pode mentir para Deus. Você pode até mentir para o teu pastor, na igreja fazer cara de crente, dizer que é crente, mas Deus conhece a tua vida da porta da igreja para fora. Deus, ele sabe o que você está fazendo. Deus, ele vê tudo. Você pode até enganar o pastor, enganar o missionário, mas Deus diz: eu vejo a fornicação, eu vejo o namoro que não é santo, eu vejo o reblando, o reblaço de rébia, eu vejo a usurpação no meio do templo. Deus está dizendo: eu estou vendo tudo. Você pode até enganar o homem que está no altar, mas você não engana o dono do altar. Deus está dizendo: limpa as tuas vestes, se purifica e se santifica, porque eu estou vendo tudo. Narablando rebladagaxedecobia-nagaçudehai. Oh, pregar com eloquência, nagassoreandarabladagaçudehai, não impressiona Deus. Reblando reblaçudehai. Sabe o que chama a atenção de Deus? É um coração quebrantado e contrito, aí o Senhor não rejeita. Nalablando reblaçuderraço. Tem gente vivendo vida dúbia, na igreja é uma coisa, em casa é outra. Tem gente que é uma bênção dentro da igreja, mas quando chega em casa é só o sangue de Jesus. Deus está dizendo: eu estou vendo, se converta. O pecado tem subido às narinas de Deus, e Deus está dizendo: eu estou deixando para ver até onde você vai. Deus está dando chance de arrependimento, de se converter verdadeiramente. É hora de viver um evangelho verdadeiro, não viver um evangelho de oba-oba. Na lablaçureflaçu de rébia narraçou. A Bíblia diz que ele ministrava, mas não conhecia. Como tem gente ministrando e não conhece? E como tem gente com governo na alma? Na labla soremantorrei de rai. Mas a Bíblia diz que isso não é problema para Deus. Sabe por quê? Porque Deus marca o encontro com Samuel aquela noite, e Deus diz: é hoje que ele vai me conhecer. A Bíblia diz que agora Samuel está deitado perto do lugar onde fica a arca do Senhor. Eli, o sacerdote, já está também nos seus aposentos. A Bíblia diz que a voz de Deus vai bradar e vai dizer: Samuel. Oh, Deus está marcando encontro com pessoas que dizem que serve, mas não serve, que dizem que conhece, mas não conhece. Deus está marcando encontro com aquele Samuel que você tem orado, que você tem intercedido. Deus está dizendo: eu estou entrando lá, vou chamar pelo nome, Samuel. Chama a primeira vez, Samuel escuta, e sabe o que é lindo? É que Samuel se levanta. Como Samuel não conhece a voz de Deus, Samuel vai para o sacerdote Eli e chega lá e diz: tu me chamaste? Ele diz: não, meu filho, não te chamei, torna a deitar. Tem gente que Deus está chamando na madrugada para orar e ela tem perdido o sono, mas ela diz: não, sabe, isso deve ser insônia, toma um remedinho e vai dormir. Não é insônia não, é Deus te chamando para a madrugada, é Deus te chamando para o altar da oração, é Deus te chamando para a adoração, é Deus te chamando para desvendar mistérios profundos na tua vida, é Deus te chamando para revelar o oculto profundo e o escondido. Aí você diz: não, é insônia, vou tomar um remedinho e vou dormir. Samuel, não rejeite a voz de Deus. Tem muita gente perdendo a benção porque tem rejeitado o chamado de Deus. A cama está confortável, o ar-condicionado está bom, então eu vou continuar dormindo. Deus está dizendo: eu estou te chamando. Não é insônia não, é eu que quero te levar num manto profundo de glória. A Bíblia diz que Deus chama pela segunda vez Samuel. Samuel se levanta e vai até Eli e diz: me chamou.
Todo aquele que está disposto a ouvir a voz do seu líder também vai ouvir a voz de Deus. Sabe qual é o problema? É que você se rebela com as pessoas que Deus levantou. Tem gente que não quer mais ouvir o pastor, não quer mais ouvir o sacerdote. Não, porque é independente espiritual. Eu já sei andar sozinho, não preciso ouvir voz de ninguém. Deus está dizendo: respeite a liderança que eu levantei. Quem levanta a liderança é o Senhor. Quem constitui as autoridades é Deus. Então respeita a autoridade que Deus colocou você debaixo. O problema é que tem gente que está indo de encontro e que não respeita a autoridade do pastor, não respeita a autoridade de quem Deus colocou ela sobre o governo. Deus está dizendo: aprenda a respeitar as autoridades, porque se você não respeita as autoridades que você vê, como é que você vai respeitar um Deus que você não vê? Tem gente que diz: se for Deus eu vou, se não for Deus, Deus diz: aprenda a ouvir a voz do Senhor na voz dos homens, aprenda a obedecer. Quantas mulheres que não respeitam os maridos? Deus está dizendo que o teu esposo é o sacerdote dentro da tua casa, e tem mulher que quer inverter o papel, tem mulher que é a xerifona do lar, é ela que tem que mandar. Ei, querida, vai baixando a tua bola, vai sendo submissa. Quantas mulheres perdendo o casamento por não ter sabedoria? Quantas mulheres dizendo: é porque eu estou fazendo a obra. Sai de casa, não faz uma comida, não varre a casa, passa o dia nas casas dizendo que está evangelizando. Sabe onde é que começa a obra? Dentro da tua casa. A tua família também é obra. O teu neto é uma obra, a tua nora é uma obra, o teu filho é uma obra, a tua mãe é uma obra, a tua sogra é uma obra. Aprenda a respeitar as pessoas que Deus colocou sobre o teu governo. Quer fazer obra fora, mas não quer fazer obra dentro de casa. Quer abençoar fora, mas não quer abençoar dentro. É uma bênção para os amigos lá fora, mas dentro de casa, se pedir alguma coisa, vira um bicho. Ainda acha que é homem de Deus, que é mulher de Deus. Deus diz: aprenda a respeitar. Família também é um ministério, e tem muitas mulheres e homens também, porque a Bíblia diz que os homens têm que amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. E como foi que Jesus amou a igreja? Morrendo por ela. Respeita a mulher que Deus te deu. Aleluias. Todo aquele que estiver disposto a ouvir a voz do seu líder, todo aquele que estiver disposto a ouvir a voz do seu líder, também vai estar disposto a ouvir a voz de Deus. Todo aquele que estiver disposto a ouvir a voz do seu líder também vai estar disposto a ouvir a voz de Deus. O nosso problema é porque a gente se acha independente espiritual demais. Se não for do jeito que eu quero, eu não vou. A Bíblia diz que as coisas do Senhor é com ordem e com decência, e nós temos que respeitar as autoridades. Aleluias. A obra começa dentro da tua casa. Aprende a respeitar o teu esposo, aprende a respeitar o teu filho, a tua família. A Bíblia diz que as casadas cuidam de como agradar os maridos, mas a solteira cuida das coisas do Senhor. Jesus é sábio, ele é lindo. Há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. Missionária, mas eu tenho um ministério. Mas há um tempo, no tempo de Deus, ele te saca da aljava e te lança para o alvo. As coisas é com concordância. Tem que estar com concordância com o teu esposo. A mulher não pode ir para a direita e o homem para a esquerda. Tem que andar juntos. Tem que ter união. Um reino subdividido, ele não cresce. Sabe por que não está crescendo? Porque não está tendo união. Porque sabe por que não está conseguindo? Sabe por que não consegue? Porque não tem união na tua casa, junto com teu esposo. Tem que ter união, tem que andar os dois juntos. Mulher acompanha o esposo. Unidade espiritual.
Aleluias. Na terceira vez, a voz grita e diz: Samuel. Samuel vai até Eli e Eli entende. Ele diz: me chamou o Senhor. Samuel podia fazer ouvido de mercador, fingir que está dormindo e ficar quietinho, mas Samuel é obediente. Quando o líder chama, Samuel atende. E sabe o que a Bíblia diz? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente perdendo a bênção porque não obedece. Tem muita gente entrando em prova porque não obedece. Aí o Senhor está dizendo: obedece, é melhor obedecer do que sacrificar. Você tem se preocupado com os sacrifícios, mas tem esquecido da obediência. Então obedeça. Ele se levanta e vai a terceira vez. Me chamou, Senhor. E agora ele vai entender. Ele diz: não te chamei, mas da próxima vez que a voz chamar, você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Oh, revasso de rai. Ouvir é uma dádiva no dia de hoje, quem sabe ouvir. Porque muitos de nós quer falar, mas ouvir ninguém quer. Muitos de nós quer desabafar, quer limpar a alma, quer vomitar o que está dentro da alma, mas ouvir ninguém quer. Mas Samuel é servo. E servo ouve, servo obedece. Muitas coisas vão acontecer quando você parar de questionar e aprender a ouvir. Muitos atritos vão ser cessados quando você parar de falar e aprender a ouvir. Porque tem gente que fala feito uma metralhadora, mas não escuta o outro. Tem gente que quer falar, mas não tem o dom de ouvir. Ouvir também é um dom. Aprenda a ouvir. Fala que o teu servo ouve. E Deus vai falar com Samuel e vai dizer: Samuel, eu vou te dizer algo, que se fosse a outro, lhe tiniriam os ouvidos. Deus vai falar algo tão forte para Samuel, que Deus está dizendo: se fosse outra pessoa, não aguentava. Aí você diz: eu não sei por que o Senhor me chamou. E o Senhor me chamou debaixo de tantos açoites, debaixo de tantas pancadas. Está sendo tão difícil o ministério. Deus está dizendo: o caráter do Samuel não é forjado com frases de alta ajuda. Sabe por que você está passando por toda essa prova? Por que você está sendo provado, feito ouro no forno? Porque o que eu vou fazer na tua vida, Samuel, não é qualquer um que aguenta. Por isso que o Senhor está forjando o teu caráter. Por isso que você está passando por esse processo, sendo triturado como grão, sendo amassado como barro. É porque o que o Senhor vai falar para você, nem todos teriam estrutura de ouvir. Ne mandou reblassure fly de rai. Você não está entendendo o processo que você está passando. É porque Deus diz: o ministério que eu tenho com você é muito forte e nem todos suportaria. Por isso que tem que ser forjado, amassado, triturado, peneirado. Ne mandou reblassure fly de rai. Você olha e parece que é só você que está nessa prova. O Senhor diz que é porque as experiências que eu vou dar com você, outro não vai ter. Então entenda o porquê de você estar passando por tudo isso. É pelo ministério que eu tenho com você, Samuel. E sabe o que é que o Senhor vai falar? O Senhor vai trazer uma sentença, e sentença irrevogável para a casa de Eli. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias profanaram o templo. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias eram prostituto, fornicário. Não tinha vida no altar. E Eli não fazia lá muita coisa para mudar isso.
Estava velho, cansado. A Bíblia diz que a visão já não era igual, era uma visão turva. Naquele tempo o Senhor já não se manifestava da mesma forma. Sabe por quê? Porque o altar estava profanado. Aí tem lugares que a gente vai, que é uma luta espiritual, é uma guerra. Ei, sabe o que é? O altar que não é remido. Aí as visões ficam raras, a palavra de Deus não era com tanta frequência, porque Deus não usa tudo de todo jeito. O homem é quem se engana. As coisas de Deus é com ordem e com decência. Deus não vai usar de todo jeito. Deus vai pegar, vai dar um banho de sangue, vai lapidar. Aí tem gente que acha que Deus está ali, racha a igreja no meio, sai falando de pastor, faz outro ministério e diz Deus está ali. Não, querido, Deus não usa de todo jeito. Deixa a mulher se junta com outra, aí diz que é pastor e está sendo usado. Deus não usa de todo jeito. Oh, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus limpa, Deus trabalha, Deus não usa de todo jeito. A palavra do Senhor não era com frequência porque existiam dois que profanaram o altar. A palavra do Senhor agora é de sentença. É de sentença. Sabe o que é que o Senhor vai fazer lá? Que vai destruir a casa de Eli. Que Ofni e Finéias vão ser mortos no mesmo dia. Tem gente brincando com o pecado, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tem gente que está viva e está achando que Deus não está vendo. Deus está dizendo, eu sou santo, não tenho culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Eu vi tudo. A casa pode até estar de pé, deve estar achando que Deus está no negócio, mas Deus está dizendo, a sentença vai vir. Não brinque com o pecado. O pecado não é brinquedo para você brincar. Tem gente que acha que pode ficar em fornicação e ficar no altar do Senhor. Deus disse, eu estou vendo. Deus vai fazer uma limpeza nos altares da igreja do Senhor. Muitos homens vão cair porque estão profanando o altar de Cristo. Deus manda dizer que vai tirar os grandes e vai levantar pequenos, porque tem muitos que não têm compromisso com o Senhor, querem comer do que o altar oferece, mas não querem ter compromisso com a palavra. Ofni e Finéias pegavam das ofertas, comiam, fornicavam, se prostituíam na porta do templo. Mas Deus diz, já tem sentença para Ofni e Finéia, e a sentença é de morte. Tem gente que está aí usando da palavra para se promover, para viver uma vida de luxo através das ovelhas, mas o Senhor está dizendo, eu vi, e não se espantem, porque muitos vão cair. Nasceu deleblando rebladagasure andarai. A sentença é irrevogável, porque a palavra de Deus diz que com Deus não se brinca e de Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Não pense que você está plantando. Quem está plantando o vento vai colher tempestade. Deus é um Deus justo. Pode até fazer festa, achar que Deus não está vendo. Deus diz, eu sou amor, mas também sou justiça. A sentença vai vir. Sentença. E a sentença é irrevogável. Deus fala algo forte para Samuel, porque tem muita gente que não tem estrutura para suportar. Tem muita gente que ainda é muito menino, aí tem que tomar leite, não aguenta o sólido. Por isso que você tem que deixar a meninice de lado para poder comer as coisas sólidas. Deus quer te dar coisa sólida. Tem que deixar de oba-oba, Deus está vendo tudo. Tem que ir para o altar da adoração, quebrantar o coração, se arrependei-vos enquanto há tempo.
Para de brincar com a palavra. Narablando rebladagaçu de rebianai. Deus fala com Samuel. E a notícia é tão pesada que Samuel fica deitado. Tem notícias que são tão fortes que elas têm o poder de nos fazer parar, deitar. Tem coisas que nós vivemos que é tão forte para nós que nós ficamos deitados por um tempo. Mas eu quero lhe dizer que Samuel, ele fica deitado até amanhecer o dia. Quando amanhece o dia, Samuel se levanta. Tem gente que teve uma notícia com impacto tão forte que se deitou e não está conseguindo levantar, está paralisado. É até legítimo o tempo de ficar deitado. Mas você não pode ficar deitado o tempo todo. O luto não pode durar para sempre. A dor não pode perdurar para a vida toda. Deus está dizendo, chega um tempo que você precisa se levantar e reagir. Você precisa se levantar e reagir. Tem gente que já está no 5º ano deitada. Deus está dizendo, se levanta e reaja. Se levanta e reaja. Samuel era porteiro da casa do Senhor. Ele tinha as chaves do templo. Samuel não podia ficar deitado muitas horas, porque havia pessoas na porta do templo querendo adorar, querendo ofertar. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Que Ele colocou a chave sobre as tuas mãos. E há um ministério através da tua vida e você não pode ficar paralisada, você precisa se levantar. A notícia veio, tem notícias que vêm e elas vêm para nos paralisar, mas você precisa se levantar em Deus. Abrir a porta do templo para pessoas que querem adorar entrar. Nalai Leblando reblasurefly de répia. É difícil, né, saber que fulano caiu, alguém que a gente gostava tanto. É difícil saber que Deus recolheu alguém que a gente amava tanto. É difícil quando a dor da hora chega. Mas Deus está dizendo, se levanta, porque eu tenho um ministério através de você. Para Ofni e Finéias a palavra era de sentença final. Eli também morreria com a notícia. Mas Deus está levantando Samuéis, homens de caráter, que não se vendem, que não profanam o altar, que não comem da gordura do Senhor, que não que não escravizam as ovelhas. Deus está levantando Samuéis que tem compromisso com a palavra e com a verdade. Deus está levantando Samuéis para fazer a diferença. Não, você não pode ficar prostrado. Você também não pode ver Ofni e Finéias e se juntar a eles, porque fulano está fazendo errado, eu vou errar. Não, quem quiser ir pelo caminho errado que vá, mas eu sei o que o Senhor me falou. O Senhor falou para mim, eu sei qual é o caminho do Senhor. As veredas do Senhor são certas e os caminhos do Senhor são retos. Eu não vou me misturar com aquilo que não é de Deus. A Bíblia diz que eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores, mas fulano está tendo vantagem, mas está fazendo errado. Mas Cicrano está crescendo, mas está crescendo de forma indevida. Eu não vou eu não vou me corromper porque fulano está me corrompendo. Não, você não pode se corromper por causa de A e de B. Você também não pode ficar prostrado, você precisa se levantar. Não, mas fulano está saindo da rota de Deus, eu não vou sair. Se eu puder aconselhar, eu vou, mas eu não vou seguir fulano e cicrano, porque a Bíblia me garante o que é certo e o que é errado. Eu vou pelo manual do Senhor. Ofni e Finéias já tinham sentenças irrevogáveis.
Mas você, Samuel, é você que eu vou levantar como juiz, como profeta para essa nação e para esse povo. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? O que eu tenho com você é coisas grandes. Você não pode compactuar com o pecado dos outros. Você tem que falar a verdade, por mais que doa, mas você tem que abrir a boca e falar a verdade. Mas é tão minha amiga, mas vai continuar sendo se você falar a verdade. A verdade de Deus não escandaliza ninguém. O que escandaliza é prostituição, é fornicação, é adultério. O que escandaliza é isso, mas a verdade não escandaliza, a verdade atrai. Você não pode passar a mão na cabeça de ninguém, você tem que honrar o que Deus te chamou, você tem que honrar a palavra do Senhor. Se eu falar vou perder a amizade, é melhor perder a amizade com o homem do que perder a intimidade com Deus. É melhor ter inimizade com o homem do que ter inimizade com Deus. Faz a vontade de Deus, prega a verdade, fala a verdade, por mais que doa. Não compactue com o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Tem muita gente morta espiritualmente porque compactuou com o pecado. Deus não tem meio termo. A palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. O problema é que a gente quer viver de bem com todos, mas você não vai agradar a todos. Falar a verdade não atrai aplausos, falar a verdade não atrai tapinha nas costas, mas falar a verdade atrai uma noite de sono tranquila e uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Fale a verdade. Mas se eu falar a verdade não vão mais me abençoar, missionária. Deus vai levantar outro e vai te abençoar. Mas falar a verdade vai fechar portas. Ele é a porta e tem a chave de Davi. Continua falando a verdade, porque quem abre as portas para você é o Senhor. A Bíblia diz que Samuel crescia em graça, em sabedoria. Samuel crescia, porque todos aqueles que estão em obediência ao Senhor, eles crescem. Samuel crescia e a palavra do Senhor se confirmava através da boca de Samuel. Sabe o que é isso? Você vai falar e Deus vai assinar embaixo. Alguém vai dizer: que boca, que homem de Deus, que mulher de Deus. Eu olho para ele e vejo Deus, eu olho para ela e vejo Deus. Deus fala através dela, Deus usa ele. Sabe o que é isso? Todo aquele que anda com Deus, todo aquele que anda com Deus, ele vai ficar parecido com Deus. É a virtude de Deus, é a graça de Deus que vai envolvendo você. Aí alguém vai dizer: é homem de Deus, é mulher de Deus, é profeta de Deus. O ministério na vida de Samuel ia se fortalecendo, porque Deus estava com Samuel. Sabe quem dá o crescimento? É Deus. Por isso que você não tem que estar preocupado com a aceitação de pessoas, o que fulano vai achar, o que cicrano vai achar. Procurem agradar o Senhor, procurem conhecer o Senhor na sua essência, e Deus vai trazer pessoas verdadeiras para perto de você. Aquele que dá em Deus está crescimento. Mas aqueles que não estão com Deus pode até ter um crescimento, mas de uma hora para outra aquilo ali acaba, porque não é do Senhor, não está firmado em Deus. E tudo que não está firmado em Deus não se solidifica, não vai para frente. Quantas coisas você já viu? Olha a explosão, ali está cheia, aquela igreja está cheia. E aí depois você vê um fracasso total. Sabe o que é? Porque o homem deu o seu próprio crescimento. E quando o homem dá o seu próprio crescimento, ele tem que todo dia inventar alguma coisa para atrair pessoas. Mas quando é Deus que está ali, o próprio Deus vai chamar as pessoas, porque a presença de Deus atrai.
O ministério dele crescia e se confirmava. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? O que eu tenho através da tua vida vai crescer e vai se confirmar. Vai crescer e vai se firmar. E a Bíblia diz que de Dan a Berseba, todos conheciam e reconheciam que Samuel era um homem de Deus. Porque tem gente que manda bem demais em Dan, mas é um fracasso em Berseba. Tem gente que é muito bom fora, mas dentro de casa é um fracasso. Mas Samuel não. Samuel é bom em Dan e em Berseba. Samuel não é só profeta dentro da igreja, ele é profeta dentro da igreja, ele é profeta no trabalho, ele é profeta na rodinha de amigos. Você tem personalidade. Tem gente que na igreja olha uma bênção, mas quando chega naquela rodinha no meio do trabalho, quer brincar também igual os outros para poder ser aceito. Você não precisa se espelhar nas coisas do mundo para ser aceito por pessoas. Você vai ser aceito como você é. Não mude de identidade para agradar pessoas. Seja você. Seja você. Seja homem de Deus em casa, seja homem de Deus na rua, seja homem de Deus na igreja, seja homem de Deus no trabalho. Seja esse homem de Deus que dá testemunho de Deus aonde passa. De Dan a Berseba, em todo Israel, Samuel foi conhecido como homem de Deus. Você não será um profeta territorial. Deus vai expandir o ministério que Ele tem na tua vida. Deus vai expandir o ministério que Ele tem na tua vida. Aleluias. Glória a Deus. É tempo de transformação de caráter. De saber quem verdadeiramente nós somos em Deus. De parar de oba-oba, não é mais tempo de brincar de ser crente. É tempo de sermos transformados pela graça de Deus, pela presença de Deus, pela unção de Deus. Não adianta falar de Jesus, mas não executar as palavras do Senhor, não viver um evangelho. Deus vê tudo, querido. Deus, Ele está confirmando o ministério esta noite. E sabe o que é lindo? É ser reconhecido como homem e mulher de Deus. A grandeza do evangelho não é andar em carros importados, não é morar em casas de luxo. A grandeza do evangelho é ser reconhecido onde você passar, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. É pessoas olharem para você e você tem exemplo de mudança. É homem e mulher de Deus, é diferente dos demais. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, para você que chegou agora, a live vai ficar gravada no IGTV, amém? A live vai ficar gravada no IGTV. Nós vamos estar orando por vocês, amém? Queridos, dia 24 não vamos ter live. É o aniversário do meu filho, o Bernardo vai completar 5 aninhos. Nós não vamos fazer live. Amém? Dia 24, marca no teu calendário. Dia 19 será a última live do mês de outubro. Amém? Dia 19 será a última live do mês de outubro. Então convida as pessoas. Seja um missionário. Seja um missionário. Como assim, missionária? Compartilhe a palavra. Compartilha. Ajuda-nos a divulgar o Instagram, amém? O nosso Instagram, o único intuito do nosso Instagram é que vidas sejam alcançadas, amém? Então divulga o nosso Instagram. Queridos, abençoe a minha vida, abençoe o meu ministério, me coloque debaixo das vossas orações. Eu sou carente das vossas orações, amém? Glória a Deus. Nós vivemos da obra do Senhor. A gente faz a obra do Senhor. A gente ora, a gente busca, a gente clama. Eu preciso de intercessores. Me levanta como intercessor pela minha vida. Esteja em oração. Amém? Glória a Deus.
Dia 24 não, queridos, dia 27. Dia 24 sou eu que completo 6 anos de casado. Dia 27 é o aniversário de Bernardo. Dia 27 não teremos live. Amém, glória a Deus. Então dia 19 temos o nosso encontro marcado. Me coloca debaixo dos seus joelhos, ora por mim, tá? Ora por mim, abençoe a minha vida, abençoe a vida da minha família, o nosso ministério, pois nós somos carentes das vossas orações. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que está nesta live, por pessoas que Deus tem levantado para nos abençoar, que tem entendido nessa missão de abençoar os missionários, de ajudar na obra do Senhor. Nós somos carentes e precisamos deste olhar. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar orando pela vida de cada um de vocês. Compartilhe a live. Quem chegou agora, não viu a palavra, compartilha, tá uma benção. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos louvar o teu nome, queremos engrandecer ao Senhor por esta palavra. Obrigada, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Meu Deus, toma a Rosália nas tuas mãos. Entra, Senhor, nesse tratamento da tua filha que luta contra este câncer. Meu Deus, em o nome de Jesus, abençoa a tua serva. Vem, Senhor, dando paz, vem dando saúde. Pai, que a tua filha dê um grande testemunho para que o teu nome seja glorificado. Toma noia, Senhor, age na vida da tua filha, dê saúde, entra com providência na sua saúde, abençoa cada pessoa desta live, as que tem pedido oração, entra com a tua providência, toma a pastora Lelma, toma o seu esposo, pastor Abinadab, toma a Ione Roberta, o seu filho, o senhor Isaías, toma a Andréia, toma a Glícia, a Glaís, Pai, a Gabriela que vai casar, prepara o enxoval, prepara todas as coisas, o Eliese, a Glenda, meu Deus, abençoe essa família, sê com elas, toma a Ingrid, a Superleve, expande o nome dessa empresa, meu Deus, toma a Lenísia, toma a sua família, toma a nossa família nas tuas mãos, abençoa o teu povo, a Luciana Dai, entra com a tua providência, é o que eu te peço, toma a Camila Mota, Senhor, abençoa o Augusto, livra de todo mal, repreende essa infecção na garganta, entra com saúde, o Marcelo Mendes, sê com o teu filho, toma a Cida, sua família no teu altar, é o que eu te peço e por fé já te agradeço, e se você crê, você diz amém, glória a Deus. Obrigado pelo carinho de todos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Divulga o nosso canal, amém? Divulga o nosso canal, tá? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Que vocês tenham uma noite em paz e um despertar feliz. Que Deus vos abençoe. Paz do Senhor. Beijo no coração.